Boa tarde, queridos amados irmãos. Boa sexta-feira a todos. Que esse final de semana que se aproxima seja um final de semana de bênção para a sua vida. Que você participe das atividades da sua igreja, dos cultos, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Quando o final de semana se aproxima, nós ficamos felizes porque sabemos que poderemos nos ver mais uma vez como igreja, como comunidade e louvarmos juntos o nosso Deus. Nós vamos encerrar essa semana de estudos sobre o tema Um por Todos, Todos por Um. Um Cristo por toda uma igreja e uma igreja por todo um Cristo, vivendo e honrando o nome desse Senhor e Salvador das nossas almas, das nossas vidas. O tema de hoje é servindo uns aos outros. Um dos aspectos também, irmãos, mais fantásticos da vida cristã. O aprendizado, o entendimento do que é servir. Quando nós nos convertemos e passamos a fazer parte de uma comunidade cristã, nós começamos a entender que nós estamos aqui para servir a Deus e para servir aos nossos irmãos, para servirmos uns aos outros. Na comunidade cristã, não existem pessoas mais importantes que outras. Não existe. Todos somos igualmente, devemos ser pelo menos igualmente servos uns dos outros, lutando pela mesma causa do Evangelho, como já vimos nos outros dias dessa semana. Mas afinal de contas, irmãos, o que é servir uns aos outros? Como nós podemos servir uns aos outros? Acompanhe comigo o texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 13. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros, pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Que coisa, eu não sei se você já tinha prestado atenção nesse versículo 15 do capítulo 5 de Gálatas. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Quando uma comunidade não serve uns aos outros, quando os crentes não servem uns aos outros, a tendência é que eles se destruam mutuamente. Mas não é isso que Deus quer absolutamente. Por isso nós vamos focar naquilo que o Senhor quer que seja vivido na nossa vida. Sede servos uns dos outros pelo amor. A liberdade que o Evangelho nos traz, irmãos, parte dessa liberdade diz respeito também a essa questão de querer ser glorificado, de querer ser tido como importante no meio da comunidade. Irmãos, é libertador quando nós aprendemos a servir. Quando nós entendemos que o nosso papel, que o papel bíblico do cristão na sua comunidade é ser servo, é servir. Nós confundimos muitas vezes o serviço cristão com a simples execução de um ministério, com alguma ação que nós fazemos ou alguma tarefa que nós cumprimos. E aí então nós estamos servindo. Não, queridos, não é isso servir a Deus e servir a comunidade. Esse serviço é algo muito mais profundo. É algo que envolve o próprio coração, a própria consciência e a própria vida. O serviço cristão vai muito além de um ministério que nós executamos, que nós servimos. Ele vai muito além disso. É seguir verdadeiramente o exemplo de Cristo, o exemplo do nosso Senhor e do nosso Salvador. Há 4 palavras, irmãos, que são usadas no Novo Testamento para explicar o que é o serviço. Elas são mencionadas pelo menos 300 vezes no Novo Testamento. 2 são mais comuns, doulos e diáconos. A mais complexa e do sentido mais profundo é a palavra doulos, que significa ser escravo um do outro. Essa palavra ela é usada num sentido negativo,
que fala de ser escravo do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, fomos chamados para a liberdade do pecado. Mas existe um sentido positivo em que essa palavra é usada, que é exatamente sermos escravos uns dos outros. Escravos de Cristo, totalmente submissos à vontade de Cristo e dispostos a servir uns aos outros. Se eu sou escravo de Cristo, se eu sei que a minha vida é dele e que eu devo viver conforme ele me ordenou, conforme ele me ensinou, seguindo o seu exemplo, eu terei então condição, queridos, de servir um ao outro, teremos condições de servirmos uns aos outros. Sede servos uns dos outros pelo amor. É o amor, irmãos, que nos constrange. É o amor a Cristo que nos constrange. É o amor a Deus que nos constrange e que nos leva a servir uns aos outros. A entendermos que não somos melhores, que não somos merecedores de especial atenção. Que por mais que sejamos líderes na nossa comunidade, na nossa igreja, nós não somos o motivo e o alvo da atenção dos outros. Nós estamos lá para servir. Nós estamos lá para sermos auxílio, pessoas dispostas a cuidar uns dos outros. Olha, irmãos, a primeira palavra que uma criança aprende geralmente é o meu, né? É o meu brinquedo, é a minha roupinha, é o meu canto. É impressionante quando nós vemos crianças que mal sabem andar, mal sabem falar, mas sabem reconhecer aquilo que é meu. É o meu brinquedo, não deixa o outro brincar, chora, esperneia. Parece que quando nós crescemos, nós não aprendemos a dividir, nós não aprendemos a mudar esse posicionamento, esse comportamento. Parece que nós continuamos sendo os mesmos. Mas como que nós aprendemos a servir, irmãos? O que é que nos leva a entender o que é o serviço? Na matemática comum, mais com menos é menos. Na matemática de Deus, mais com menos é mais. No capítulo 5 ainda, irmãos, de Gálatas, nós vemos dos versículos 19 a 21, as obras da carne sendo descritas. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas aí nós temos o versículo 20, os versículos 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne junto com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos sob a direção do Espírito, não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então percebam, queridos, que mais de Cristo, com menos de mim, igual a mais. Igual a servir uns aos outros. Como é que eu aprendo a servir? É tirando da minha vida, pelo poder do Espírito de Deus, expurgando todas as obras da carne, principalmente as dos versículos 26, orgulho e inveja. Eu não tenho que ter orgulho, não nos tornemos orgulhosos, não nos provoquemos uns aos outros, não tenhamos inveja uns dos outros. Ora, irmãos, aprender a servir é libertador, mas só serve aquele que desenvolve o fruto do Espírito. Sejamos servos do Senhor, sejamos servos uns dos outros, fazendo o quê? Desenvolvendo o fruto do Espírito, deixando de lado as obras da carne, deixando de lado tudo o que desagrada o Senhor, deixando de lado o orgulho, deixando de lado a inveja e servindo. É um prazer poder servir. É um prazer não ter reconhecimento. É um prazer não ser louvado pelos homens.
mas ser lembrado pelo Pai da glória, pelo Senhor que ajunta os nossos tesouros no céu. Seja servo, sirva um ao outro, seja servo do seu irmão, seja servo na sua comunidade. O nome do Senhor será glorificado e você será reconhecido pelo Pai da glória na eternidade. Boa semana a todos, queridos. Fiquem na paz de Deus. Até o próximo encontro.